Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa continuar sempre nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça, força, ânimo e coragem, né? Vamos ler a escritura de Gênesis capítulo 22, versículo 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Você crê em Deus? Você é filho do rei, e por ser filho do rei, você deve crer em Deus. Estar satisfeito com o que Ele tem feito para conosco. Você crê nisso? Você é filho dele. Vamos meditar na mensagem crendo em Deus logo mais. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Por tudo que Deus tem nos feito. Por Ele estar sempre nos abençoando, nos fortalecendo a cada momento de nossas vidas.
Agora, como lemos aqui na mensagem Crendo em Deus, vamos meditar nesse momento um pouco nesta mensagem Crendo em Deus. E que isto possa fortalecer-nos cada vez mais a cada momento das nossas vidas. Agora, vamos ler aqui o profeta desta era dizendo desta forma: Abraão não teve nenhuma grande nuvem. Veja só, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo, era um caldeu. Embora pai dos judeus, porém ele era caldeu. Ele era da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha. Nós temos que sair do companheirismo do mundo para andarmos em uma terra estranha. Agora veja, isso é o tempo que nós estamos vivendo, saindo do mundo e entrando na presença de Deus. Então veja que Abraão, Deus sempre trabalhou da mesma forma desde o princípio, fazendo seus filhos saírem de onde eles estão, da onde eles estão enfurnados, da onde eles estão colocados, e os tirando para fora, porque Deus não se encaixa com o mundo, mas aquele que ele tira do mundo tem que se encaixar com ele. E Abraão não titubeou quando Deus o chamou. Não pensou 2 vezes, 3 vezes, não. Foi naquele exato momento ele saiu dali. Ele não pensou: eu vou perguntar para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. Embora ele não tivesse nenhum filho, né? Mas para os seus servos, não. Ele disse: eu vou embora. E Deus lhe fez uma promessa de que ele teria um filho. E para que Deus cumprisse sua promessa, ele não podia ficar no meio daquele povo. Ele tinha que estar fora daqueles caldeus, sair do meio de sua parentela. E ele não titubeou nem um momento. Ele saiu daquele meio, da sua parentela, daqueles costumes que eles tinham, para se tornar um filho, para seguir a Jesus Cristo, ou para seguir a Deus. Então veja, e ele fez aquilo pela fé. Ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto, um
naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Abraão não foi com qualquer emoçãozinha, ou não, ele foi liderado pelo Espírito Santo para entrar naquela terra prometida. Ele foi liderado para sair da onde ele estava. E você está sendo liderado por quem? Pelo Espírito Santo? Ou pelos seus instintos naturais? Pelo seu instinto governamental, como temos hoje? O cristão, ele tem um instinto. E esse instinto é o Espírito Santo. É Ele que nos guia. É Ele que nos direciona. Não essas coisas do mundo aqui fora, não. É Cristo que nos direciona. E às vezes estamos tomando palavras de homens para nos direcionar, ao invés da palavra de Deus, ao invés do Espírito Santo. E Deus fez uma promessa a Abraão após que ele saiu do meio dos caldeus, de sua parentela. E Deus, para cumprir sua promessa a nós temos que sair do mundo. Nós temos que sair do meio das rodinhas, do meio dos falatórios, do meio das fofocas. Não, nós temos que buscar a Cristo. Nós temos que buscar a liderança do Espírito Santo. Então veja, Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal, de seu povo. Deus, ele faz coisas estranhas, não faz? Ele nos tira do lugar que estávamos acostumados. Por quê? Aquele lugar não foi feito para aqueles que ele escolheu. Às vezes o lugar te agrada, às vezes a igreja te agrada, né? Eles se ajuntam, parece que aquilo é amor, mas naquilo não tem nada de Deus ali. E Deus tem que tirar, às vezes, do lugar, do meio de nossa parentela, do meio, muitas das vezes, daquele domínio, para que Ele possa nos dominar. E Abraão habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos. Aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse: agora, Abraão, você andou diante de mim, sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara, porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara com 90 anos de idade, Abraão com 100. Ora, se você descesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade com uma esposa de 90, que você ia ter um filho, ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa. Vem? Se você olha, esse é o problema, né? Nós não olhamos para a promessa, nós olhamos para as circunstâncias, para aquilo que nos impede
E você deve olhar para a promessa. Você deve olhar para Cristo. Você deve olhar para a palavra, não para a circunstância. Se nós olharmos para a circunstância nesse tempo que nós vivemos, nós padeceremos, nós morreremos. Olhe para a promessa. Você às vezes está olhando muito para a televisão, muito para a notícia e não está olhando para a promessa da Bíblia. E você deve olhar para a promessa da Bíblia. Nós ouvimos o hino ali que sou filho do rei. E o filho do rei olha para a promessa. Olha para a Bíblia, não para as circunstâncias. Devemos olhar para a promessa. Abraão naquela circunstância, Sara naquela circunstância, estéril, Abraão também sem condições, mas Deus fez a promessa e ele não titubeou. Ele cria, cada ano que passava, ele cria ainda mais, porque Deus, ele sabia que Deus era poderoso para fazê-lo. E Deus o fez. Deus levantou uma nação da esterilidade, chamada Israel. Sara era estéril, e dali começou a nascer Israel. Veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos. Vem. Se você olha para a promessa, não há circunstância, há apenas fé. Agora foi do mesmo modo, talvez, com a mulher na cadeira de rodas aqui, o profeta dizendo, ou alguns de vocês aí com câncer. O médico diz, você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. Se o médico diz que você vai morrer, você vai morrer. Se você não olhar para a promessa. Você tem que olhar para a promessa, mas você tem que olhar para uma promessa divina. Isso parece loucura para os homens, mas é a palavra de Deus, é a verdade. Um homem de idade chamou para ir à sua casa, ele disse, irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele chamou o irmão Brana e pediu para que o irmão Brana orasse pelo bebê. E este bebê tinha difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo, ele disse ao profeta. Bem, eles nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Os médicos não deixaram. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno, o médico, não, senhor, o senhor não pode fazer isso. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isso. O médico querendo impedir que o irmão Brana não podia orar, mas o pai da criança disse, não, você não pode fazer isso comigo, doutor. Você vai deixar, sim, o irmão Brana orar. Todavia, crendo em Deus, persuadindo, o homem estava crendo em Deus, confiava. O homem era católico, disse. O homem era católico, ele disse, agora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Ele não tem filhos. E agora não é a pergunta, isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, como a última cerimônia da igreja, muito bem. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, eu simplesmente fiz uma simples oração pequena, ou uma pequena oração, coloquei as mãos sobre o bebê e disse, Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança, ela viverá. Me virei e o pai, agradecido, disse, obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a agir
começaram a rir e agir assim. A pequena enfermeira estava contrariada, porque os pais ficaram felizes por aquilo. E a enfermeira ficou contrariada ao ver aquilo. Ela disse: ora, vocês sabem, disse, está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. Disse, o médico disse que o bebê vai morrer, está inconsciente agora há mais de 2 dias. Disse, vocês entenderam mal o médico. E o velho patriarca: não, eu não entendi mal o médico. Disse, eu ouvi o que o médico disse. Disse, o bebê vai morrer. Disse, ora, mas veja você, quando este cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse, nunca em toda a história jamais se levantou novamente. Disse, tudo bem ter fé, mas, a enfermeira com a dúvida, isto não pode, a fé nada pode fazer agora, vem. Porque ela estava olhando a circunstância, não olhando a promessa. O velho homem, com o dedo firme, olhou para a enfermeira e disse, a senhora está olhando para esse gráfico, para a circunstância. Eu estou olhando para uma promessa divina. E o que precisamos hoje é olhar para uma promessa divina. E o profeta disse, o menino até mesmo se casou agora, correto? Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas, deitado, e de repente aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou, vem? Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. Deus não vale mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Você crê nisto? É Deus. Amém. Crê você nisto? A Bíblia disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. A nossa palavra falha. Nós não valemos mais do que a nossa palavra. A nossa palavra falha, mas a de Deus jamais falhará. Jamais falhou. Se você me disser que a palavra de Deus nunca cumpriu em sua vida, é porque você nunca teve fé nela. Nunca teve fé. Não olhe para as circunstâncias. Abraão não olhou para as circunstâncias, ele creu em Deus. Ele não olhou para o que as pessoas estavam dizendo. Deus tinha feito uma promessa que dele sairia uma grande nação, que ele teria um filho. E Deus fez uma promessa ao seu povo, que ele estaria em seu povo. E ele cumpriria a sua promessa, conforme Marcos 16. Que expulsariam demônios, falariam novas línguas, orariam pelos enfermos, eles seriam curados. Ele não disse para nós olharmos para a circunstância, mas olharmos para a palavra. Amém e amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hosana, Hosana.
Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Jesus Cristo reviveu. Neste rio já mergulhei, dos meus pecados me livrei, pois da fonte que vem do céu vem o amor do meu Salvador. Das fundas águas levantarei para os braços do meu Deus, a salvação eu cantarei. Jesus Cristo me livrou. Jesus Cristo reviveu. De Deus, Hosana, Hosana, Jesus Cristo reviveu. Hosana, Hosana, ao Cordeiro de Deus. Hosana, Hosana, Jesus Cristo reviveu.